Ler uma lenda faz parte de uma cidade alfabetizada. Meio-dia, panela no fogo, macaca Sofia. De passinho em passinho, elas e eles dançam. Arroz, feijão, carne colorida, sobremesa, fruta. Pai. Não, é o pai, igual do pai. Como é que é? Isso, muito bem. Olá, bem-vindos e bem-vindas à última sessão de diálogos da 10ª Semana de Alfabetização de 2022. Eu sou Patrícia Costa e hoje vamos discutir as práticas alfabetizadoras voltadas para jovens e adultos da cidade do Rio de Janeiro. Esse encontro está sendo transmitido pelo canal do professor no aplicativo Rio Educa em Casa e pelo canal da Multirio no YouTube. A 10ª Semana de Alfabetização de 2022 está sendo organizada pela Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da SME, em parceria com a Multirio e com a Escola de Formação Paulo Freire. E para quem está participando da semana, eu lembro que você deve acessar o link na descrição do vídeo e preencher o formulário online de avaliação, para depois você poder emitir o certificado, ok? O tema central da 10ª Semana de Alfabetização é Rio, Caminhos para uma Cidade Alfabetizada. E quando se pensa na EJA, essa missão se torna mais significativa ainda, principalmente para os professores. Afinal, Paulo Freire dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ou seja, para ensinar é preciso estar aberto para aprender, e os alunos da EJA têm muito o que ensinar, não concordam? Bom, e é sobre isso a sessão de diálogos de hoje, cujo tema é Os Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos na cidade do Rio de Janeiro. Para compor a mesa, eu convido primeiro a socióloga Jaqueline Luzia da Silva, que é doutora e mestre em educação, professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ, da área de Educação de Jovens e Adultos, onde atua na graduação e coordena o projeto de extensão Desafios e Possibilidades Atuais na Alfabetização de Jovens e Adultos. Temos também o professor e pesquisador da EJA, Daniel de Oliveira, que atua como assistente 1 na Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E, atualmente, ele também está fazendo um doutorado em Educação pela UERJ.
E a gente também tem a professora Renata Sader, que é a professora da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professor Lourenço Filho, na 2ª CRE. Bem-vindos todos aqui comigo hoje. Muito bem. Bom, a dinâmica da mesa é a seguinte: cada palestra vai ter 25 minutos, cada palestrante vai falar durante 25 minutos. E aí depois, no final, a gente abre para algumas perguntas, ok? Vamos começar então com a professora Jaqueline, que vai pautar sua apresentação nas concepções de Freire e como elas fundamentam as práticas pedagógicas na EJA. Professora Jaqueline, a palavra é sua. Olá a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da professora Samantha para participar dessa mesa, dessa conversa, e também dizer que é um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de pessoas queridas como Renata e Daniel. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Daniel em algumas frentes, dentre elas eu destaco a ideia e a concretização de um registro sobre o Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, que é o CREJA, né? Que se materializou num livro. Eu fiquei muito feliz em poder colaborar com esse trabalho. E a Renata, que eu conheço das formações da EJA, né? E admiro muito o trabalho que ela faz, principalmente na alfabetização, que eu acompanho há algum tempo, mesmo que à distância. Eu quero agradecer muito a interlocução com esses meus 2 colegas queridos. Falar da alfabetização e dos sujeitos da EJA é um privilégio, principalmente no PEJA e para pessoas do PEJA, né? Para os envolvidos com o PEJA. Eu tenho muito orgulho de ter sido professora desta rede de ensino e deste programa, ingressando nele ainda quando era PEG, Projeto de Educação Juvenil, né? Eu fui professora da rede municipal durante 13 anos, começando lá na 10ª CRE, na Escola Municipal Otelo de Souza Reis. Depois eu fui professora da classe em cooperação Baixa do Sapateiro, na Maré, que se tornou Escola Municipal Professor Paulo Freire, tenho muito orgulho disso, também na Maré. Atuei como professora do CEP Ministro Gustavo Capanema, na Maré, com a EJA, com o PEJ, depois com o PEJA. Fiz parte da equipe do departamento de EJA, da SME, com a professora Flora Prata Machado, com quem aprendi muito, que depois se tornou gerência de EJA, né, e hoje é a GEJA, né, e depois eu fui professora do CREJA também, do Centro Municipal de Referência. Essa trajetória é perpassada sempre pela alfabetização de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, tanto dentro da rede quanto fora da rede, né? Eu costumo dizer que a rede municipal, eu saí da rede, mas a rede não saiu de mim, pois eu continuo desde que ingressei na UERJ há 10 anos, atuando indiretamente no PEJA, né? Eu criei um projeto de extensão, que é o projeto Desafios e Possibilidades Atuais na Alfabetização de Jovens e Adultos, que ofereceu durante os 2 primeiros anos, né, formação exclusiva para professores do PEJA, professores alfabetizadores e para professores orientadores, né? E até hoje nós recebemos muitos professores da EJA, né, da rede, nos nossos cursos de extensão, no nosso grupo de estudos. Além disso, o projeto de iniciação científica que eu coordeno também tem como campo de estudos as escolas do PEJA, e a cada período eu tenho visitado com os meus estudantes da UERJ as escolas para que eles conheçam e se aproximem da realidade da EJA, as escolas da rede, né? Atuei também no programa Residência Pedagógica, no subprojeto de alfabetização, coordenado pelo professor Carlos Soares Barbosa, que teve como campo de estudos uma das escolas parceiras, é a escola que a professora Renata trabalha, né? Então, esse projeto, eu saí do projeto em abril desse ano, mas ele continua aí, o projeto Residência Pedagógica. O que eu quero dizer com essa introdução, né, e apresentação é que eu estou muito feliz com esse convite, e para a nossa conversa eu trago uma reflexão que eu publiquei num artigo, ensaio para uma revista, para um periódico, a Revista Brasileira de Alfabetização, no ano passado, em 2021. O título desse artigo é Os Desafios e Pressupostos Atuais da Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos. E ele é fruto das reflexões que eu tenho construído no âmbito da extensão universitária, com o meu grupo de estudos lá na UERJ, que tenho coordenado, né, também, e no âmbito da pesquisa da iniciação científica.
Então, é essa discussão que eu quero compartilhar aqui com vocês na mesa da Semana de Alfabetização. Bom, refletir sobre a alfabetização na EJA no Brasil, né, significa reconhecer e problematizar os dados sobre a taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos de idade, né? São da ordem de 6,8%, que equivale a 11.300.000 pessoas não alfabetizadas no Brasil, com mais de 15 anos. Além disso, 29% das pessoas com mais de 15 anos são consideradas analfabetas funcionais, o que indica que o Brasil está longe de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação, o PNE, que visa erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até 2024, que é o final da vigência do Plano Nacional de Educação. Outro fator importante no reconhecimento da alfabetização na EJA diz respeito aos índices de matriculados na modalidade. Os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, anterior à pandemia, né, portanto, apontam que houve uma redução no número de matrículas na EJA de 7,7% em relação a 2018, apresentando hoje um total mais ou menos de 3 milhões de pessoas matriculadas na EJA, mas quando a gente observa os dados de matrícula, comparados aos índices de analfabetismo, a gente percebe que a gente não consegue fechar a conta, né? Não conseguimos que haja matrículas para todos os estudantes, para todas as pessoas que demandam a alfabetização e a escolarização para a EJA. Esses dados de analfabetismo atrelados aos dados de baixa matrícula são consequências também da ausência da EJA nas políticas públicas educacionais atuais. Nos últimos anos, nós estamos assistindo no Brasil uma enorme destituição de direitos sociais, dentre eles o direito à educação, que é garantido constitucionalmente, né, como direito público subjetivo a todos e todas, mas ainda não efetivado na prática para todos aqueles sujeitos que dela necessitam, né? Com relação à alfabetização na EJA, um grande desafio atual é a Política Nacional de Alfabetização, que foi implementada em 2019, que marca uma proposta que invisibiliza a EJA e a alfabetização na EJA, né? É um documento que tem 54 páginas, mas que fala sobre a alfabetização de jovens e adultos em apenas uma página, na qual reduz a EJA somente a dissemelhança com a alfabetização de crianças, sem problematizar o que é a alfabetização na modalidade de ensino. A Política Nacional de Alfabetização reforça, assim, um não lugar da EJA na política pública e no Ministério da Educação, né? Que isso acaba contribuindo para que a gente não consiga reverter o quadro de analfabetismo, de baixa escolaridade das pessoas com mais de 15 anos de idade. Além desses motivos expostos, a discussão sobre a alfabetização na EJA passa também por uma análise da construção social do preconceito contra o analfabeto na história brasileira, que é uma história marcada por exclusão e por negação de direitos, né? Esse preconceito, essa discriminação, presente até hoje na sociedade, acaba não legitimando a cultura da classe trabalhadora e ainda culpabiliza os sujeitos pela sua baixa escolarização, sem reivindicar o direito social à educação escolar, né? É preciso enfrentar esses índices, reconhecendo que essa situação de analfabetismo é fruto da extrema desigualdade social desse país e não tem origem nos sujeitos, mas na estrutura social excludente em que nós vivemos. E aí uma reflexão que se faz necessária sobre o que se considera por alfabetização de jovens, adultos e idosos. Quais conceitos conduzem esse processo, né? A alfabetização, em uma compreensão atual, é vista como um processo e não como um produto. É um processo de elaboração do sistema de escrita alfabética, que não se resume apenas a reconhecer letras e sons, mas implica em conhecer o funcionamento da língua em todas as suas dimensões. Ler e compreender o que se lê, organizar as ideias por meio da escrita com todas as suas convenções e adequar a escrita à situação de comunicação e aos critérios estabelecidos. Essa compreensão atual da alfabetização, ela requer mudanças, por exemplo, na formação docente,
na formação inicial, na formação continuada de professores e professoras, para atuação em turmas de alfabetização, tanto para as crianças, né, quanto para jovens, adultos e idosos. Outra reflexão importante que se deve fazer diz respeito à compreensão do que se entende por alfabetização nos dias atuais, né, que vai muito além de uma aquisição mecânica de um código, né? A gente chamava antigamente de codificação e decodificação, não é isso. Não basta só a decifração instrumental e técnica do código, pois precisa considerar os contextos de produção da leitura e da escrita, né? Priorizando textos reais, reconhecendo os saberes prévios sobre a língua, os saberes da cultura que esse sujeito já tem antes do acesso à escola. Nesse sentido, eu acredito que é preciso repensar a condução pedagógica das ações educativas. E isso vai implicar na reconstrução da própria escola que é oferecida para os sujeitos da EJA, né? Esse processo, de acordo com as demandas atuais, ele precisa estabelecer conexões com processos formativos diversos, né? Com o desenvolvimento comunitário, com a formação política, com a geração de emprego e renda, né? Por isso que não basta dominar o código da leitura e da escrita, o código da escrita, né? Pois um dos principais objetivos dessa alfabetização na EJA é que as pessoas tenham a possibilidade de transitar com familiaridade entre as diversas práticas sociais de uso da linguagem e em diferentes instituições também, né? Então, a gente compreende que a alfabetização ela tem um sentido ampliado, né? Que não se resume à leitura escrita ou um treino de habilidades, mas aos usos sociais da leitura e da escrita, né? Como práticas de letramento, em diálogo com as motivações que os sujeitos trazem para o contexto da aprendizagem escolar. Essas interpelações, elas ajudam a gente a pensar e a questionar um novo sentido para a alfabetização, né? Porque atualiza a discussão, dialoga com as demandas atuais trazidas por esses sujeitos até a escola, né? Que são demandas que questionam a própria escola e os objetivos da alfabetização. Para que alfabetizar jovens, adultos e idosos hoje, né? E se correlacionam às motivações desses sujeitos quando se matriculam nessa escola. E diante disso, a alfabetização na EJA, ela requer a promoção da leitura e a interpretação e a produção de uma ampla diversidade de textos. O enfrentamento dessas variadas situações comunicativas, por exemplo, né? O reconhecimento dos desafios que se colocam ao produzir uma mensagem escrita. Então, a gente vai falar de grafia, de organização textual, de vocabulário, de uso da pontuação, entre outras coisas, né? E isso requer reflexão sobre a língua, sobre a linguagem, né? Para a comunicação e para a interação entre as pessoas. E aí a gente precisa, então, nessa reflexão, né, pensar sobre alguns princípios da alfabetização na EJA, né? Eu acredito que o primeiro princípio, e a gente vai reconhecer lá em Paulo Freire, né, na Pedagogia da Autonomia, quando ele fala que é preciso conhecer a realidade dos sujeitos com os quais trabalhamos. Paulo Freire vai afirmar a importância de um saber teórico prático da realidade concreta em que os professores e as professoras atuam, né? Para Freire, é fundamental a abertura à realidade dos educandos com quem os professores partilham a sua atividade pedagógica, né? Para o conhecimento e o reconhecimento da realidade em que se atua, né? É importante, por exemplo, que os professores saibam quem são seus alunos, o que eles fazem, em que trabalham, como são constituídas suas famílias, onde nasceram, como é a comunidade em que moram, o que eles sabem sobre o sistema de escrita alfabética, o que eles não sabem sobre o sistema de escrita alfabética, quais são suas motivações quando se matriculam na escola da EJA, quais são suas trajetórias escolares, quais são suas experiências de vida. Tudo isso é muito importante para esse conhecimento e reconhecimento da realidade. Paulo Freire vai salientar que a importância desse conhecimento, desse reconhecimento, diminui a distância que separa o educador das condições de vida dos estudantes. E tem como objetivo a mudança do mundo, no sentido de superar as estruturas injustas, de intervir na realidade, de mobilizar-se, né? Se aproximar da realidade dos educandos é uma decisão também
ético-política, né, de professores e professoras, de ir ao encontro do outro para compreendê-lo nas suas especificidades, né? Para Paulo Freire não se trata de uma questão geográfica, mas da diminuição da estranheza do professor à realidade dos educandos, né? Outro princípio da alfabetização é a constituição de uma prática pedagógica dialógica. Paulo Freire vai falar da pedagogia do diálogo, né, que é muito discutida em vários textos dele, inclusive na pedagogia da autonomia, né? Ele diz que o diálogo ele preconiza ouvir e falar com o outro, e não ao outro ou para o outro. É preciso dar atenção ao que o outro fala, valorizar a sua fala, a sua cultura, a sua história, né? É um diálogo vivo que precisa ser estabelecido na sala de aula, de onde vão partir os conteúdos da alfabetização, porque a alfabetização tem conteúdos, né? E algumas pessoas ainda não acreditam nisso. Para tecer a pedagogia dialógica na ação educativa, Paulo Freire vai afirmar a necessidade da abertura respeitosa aos outros. E essa abertura ela pode ser objeto de reflexão crítica dos estudantes, né? Reconhecendo-se como de estudantes e de educadores também, né? Reconhecendo-se como seres inacabados, reconhecendo a possibilidade da sua formação a partir da relação com os outros, né? As questões atuais da alfabetização perpassam essas reflexões, mas eu acredito muito que essa compreensão enfrenta muitos limites, né, e muitos desafios impostos pela realidade política e pela realidade social em que nós vivemos, né? Um grande desafio, e acho que nesse caso aqui na nossa conversa é o maior, é a questão da formação docente, né? Alfabetizar na EJA é uma tarefa complexa. Alfabetizar é uma tarefa complexa, que necessita de uma formação docente bem elaborada e alicerçada no reconhecimento da realidade, né? Por isso eu acredito que é preciso problematizar a maneira como os alfabetizadores se formam, o que eles esperam dessa formação, o que nós esperamos da formação dos alfabetizadores. Muitos autores vão falar sobre a importância de construir um papel investigativo, criativo e reflexivo sobre a prática pedagógica, que os educadores estabeleçam interações com seus estudantes, respeitando sua cultura, seus valores, seu processo de aprendizagem, desnaturalizando preconceitos e estereótipos, né, ainda presentes na escola da EJA. Então, que se proponha um processo de formação conectado aos interesses e às necessidades dos educadores também. Para tanto, é preciso, por exemplo, pensar em uma formação que parta dos professores, né? E das reais condições em que se encontram nas escolas, né? Sem que haja uma prescrição sobre a prática, ou uma imposição sobre suas práticas pedagógicas, né? E aí essas autoras, né, com as quais nós trabalhamos, elas vão enfatizar que é preciso muito mais do que focar na eleição de um método, né, de alfabetização, muito mais do que isso, é preciso pensar na formação de alfabetizadores a partir de pressupostos e princípios que produzam práticas autorais e que preservem a autonomia dos professores. Esse caminho conduz a reflexões sobre suas práticas pedagógicas e sobre a relação que estabelecem com os estudantes, né? As trocas formativas na própria escola, nos centros de estudos, né? Compreendidas também como a escola compreendida também como um espaço de produção de conhecimentos e teoria, né? Não só como um campo de execução de práticas pedagógicas pensadas por outros, né? Isso conduz a um movimento de construção desses pressupostos, desses princípios da alfabetização, né? Eu acredito muito num processo de formação permanente de educadores, né? Tanto coletivo quanto individualmente, né? Que resgate o papel do professor pesquisador. Nesse contexto, a formação ela precisa dialogar com a atuação profissional e com o desenvolvimento de práticas pedagógicas que respondam a um conceito ampliado de alfabetização e às demandas educativas dos sujeitos da EJA, né? Por isso eu acredito que um trabalho significativo de alfabetização na EJA, em uma perspectiva de letramento, precisa considerar os saberes prévios desses estudantes, né, sobre leitura e escrita.
para fazê-los avançar no processo de alfabetização, porque nossos educandos da EJA sabem muito sobre leitura e escrita, né? Assim, há exigências sociais atuais com relação à leitura e escrita que alteram formas de apropriação de conhecimentos e que vão sendo atualizadas para novos tempos, né? É preciso atualizar o conceito de alfabetização também. Essas aprendizagens, elas ocorrem em diferentes tempos e espaços, né? Não só na escola, né? Não só na idade considerada regular, né? Uma outra concepção que eu acredito que é muito importante é o reconhecimento da EJA como lugar da diversidade, né? Na EJA estão presentes diferentes sujeitos, com diferentes faixas etárias, diferenças de gênero, diferenças étnicas, diferenças de locais de procedência, de religiões, de constituições familiares, de trajetórias escolares, de escolaridade dos pais, de acesso à tecnologia, de inserções ou não inserções no mundo do trabalho. Por isso, diante dessa diversidade, não é possível homogeneizar os sujeitos da EJA, nem muito menos invisibilizar as suas práticas sociais, né? É preciso reconhecê-los nas suas especificidades, enfrentando a diversidade da realidade e reconhecendo a identidade que eles têm, né? Assim sendo, eu acredito muito que as práticas pedagógicas não podem ser pautadas em instrumentos pedagógicos únicos, que não levam em consideração o processo de aprendizagem individual dos sujeitos, né? E acabam por conduzir mais uma vez ao fracasso escolar. Por isso, eu acredito muito que é fundamental que não só educadores, mas gestores da EJA, né, também entendam como esses sujeitos aprendem, como constroem conhecimentos e como articulam essas aprendizagens com o seu cotidiano e em seu cotidiano, né? Compreender a especificidade pedagógica da aprendizagem dos sujeitos da EJA significa colocá-los como centro do processo educativo, né? Promovendo a reconstrução das suas identidades singulares. Aprender, nesse sentido, é muito mais do que assimilar conteúdos curriculares, é muito mais do que realizar atividades, é muito mais do que se certificar, né? A centralidade do educando no processo de alfabetização tem por objetivo formar o sujeito da escrita, né? Em que esse se reconheça como um produtor de cultura, capaz de impregnar de sentido as práticas no tempo presente, em que a leitura e a escrita sejam instrumentos de autonomia e de emancipação social e não de domesticação, como já dizia Paulo Freire também, né? E que a formação crítica valorize a cultura, os seus saberes prévios e as suas singularidades. E aí, nesse sentido, esse sentido da alfabetização traz para o trabalho em sala de aula, né, possibilidade de articulação entre as aprendizagens escolares e a experiência existencial do alfabetizando, né, ressignificando o papel da escola da EJA. E aí agora eu peço licença a vocês para ler um trechinho muito pequeno desse livro aqui que se chama Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, que foi publicado na década nos anos 60, final dos anos 60, mas que é super atual, em que ele vai dizer o seguinte: só assim nos parece válido o trabalho da alfabetização, em que a palavra seja compreendida pelo homem na sua justa significação, como uma força de transformação do mundo. Só assim a alfabetização tem sentido, na medida em que o homem, embora analfabeto, descobrindo a relatividade da ignorância e da sabedoria, retira um dos fundamentos para sua manipulação pelas falsas elites. Só assim a alfabetização tem sentido. E aí, só para concluir, eu acredito que os possíveis caminhos para uma alfabetização que tem esse caráter apontado por Paulo Freire aqui, no Educação como Prática da Liberdade, passam pelo reconhecimento da realidade dos estudantes da EJA, né? De quem são, do que fazem, a partir de uma pedagogia dialógica baseada numa educação que contribua para a conscientização dos sujeitos, para que se sintam capazes de lutar por uma estrutura social mais justa e mais solidária, né? O enfrentamento dos desafios que eu apresentei aqui tornam-se cada vez mais necessários, né?
mais necessárias, ações que viabilizem a EJA ou que visibilizem a EJA para a sociedade e para os governos, né? Retomando a importância da educação para esses sujeitos como um direito e não como um favor, né? É imprescindível a valorização das especificidades da modalidade, a formação de educadores alicerçada na realidade da EJA, o financiamento necessário, a elaboração de materiais adequados às demandas dos estudantes, um olhar sensível para as motivações dos sujeitos atendidos, processos avaliativos mais democráticos e inclusivos, né? E eu acredito muito que a luta por políticas públicas que investam na EJA tem como atores os movimentos também de educadores comprometidos com a qualidade do oferecimento dessa realidade, dessa modalidade. Eu cito o papel do fórum, dos fóruns de EJA e do Fórum de EJA do Rio de Janeiro, né, que nesse momento tem levantado denúncias sobre o fechamento de turmas e escolas de EJA em todo o estado do Rio. E temos buscado, lá no fórum e para além dele, respostas das redes de ensino sobre a situação das matrículas e o porquê da redução de turmas nas escolas de EJA. Reivindicar o direito à educação escolar para os educandos da EJA, né, e também uma alfabetização de qualidade, significa questionar práticas preconceituosas, práticas desrespeitosas com esses sujeitos e, ao mesmo tempo, priorizar, né, a contribuição para a sua autonomia. Eu acredito que as questões atuais da alfabetização na EJA encaminham práticas emancipadoras que considerem e valorizem os cidadãos envolvidos. Gente, eu agradeço imensamente esse espaço e deixo para o debate, para que a gente possa conversar um pouco mais depois. Muito obrigada. Obrigada, professora Jaqueline. Bom, agora eu convido a professora Renata Sader para falar sobre como, em suas aulas, os estudantes percebem a interdisciplinaridade. Professora Renata, a bola é sua. Olá. Agradeço também o convite da Gerência de Alfabetização em Anos Iniciais, a GEJA. Estou muito feliz de estar participando dessa mesa com a professora Jaqueline, que também foi minha professora em muitas das formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, o professor Daniel, que faz parte dessa caminhada, dessa trajetória na EJA, dessa construção, de todo esse trabalho desenvolvido, e a Patrícia, profissionais pelos quais eu tenho uma grande admiração. Então, eu pretendo aqui, eu estou aqui, né, representando a Escola Municipal Professor Lourenço Filho, a nossa diretora é a Marise Lemos, nossa diretora adjunta, Ana Paula Rosenberg, nossa coordenadora, Maria Perpétua Domingos, e a Flávia Cota, nossa professora orientadora. Por que trazê-los para essa mesa? Porque nós, da educação de jovens e adultos, precisamos de todo esse corpo para constituir os nossos projetos. E cada projeto construído é construído com a participação de todas essas funções, de forma bastante integrada, e principalmente com aquelas necessidades trazidas pelos alunos da educação de jovens e adultos. Então, todos aqueles que estão nos assistindo, todos os profissionais da educação, sintam-se cumprimentados. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu trouxe uma apresentação para dialogar com vocês. Então, os sujeitos da educação de jovens e adultos na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Então, para iniciar a nossa conversa, eu trago uma carta que foi escrita pela aluna Margarida Maria Ferreira de Araújo. Boa noite, professor Paulo Freire. Gostaria que você ajudasse a abrir a minha mente. Eu preciso que me ajude a conseguir ler um livro escrito por você. Gostaria de conversar com você sobre a sua vida, seu passado, como conseguiu ter tanta sabedoria. Foi lendo?
queria também aprender. Você ajudou muitas pessoas, pobres e ricos, a pensarem, e muitos devem ter ido para a faculdade a partir de suas leituras. Você é a nossa história. Um abraço de uma aluna que precisa aprender mais. Margarida Maria Ferreira de Araújo, estudante da 191 da Escola Municipal Professor Lourenço Filho, segunda CRE. Então, a Margarida traz aqui para a gente um desejo de continuar nessa construção, nesse processo de leitura, uma leitura que considera fluência, expressividade, produção de sentidos. E ela traz para a gente também Paulo Freire como memória. Você é a nossa história. E traz também a perspectiva de futuro. A universidade, a Margarida, há poucos dias, ela comemorou em sala de aula o ingresso do filho na universidade. Ele mandou fotos registrando o primeiro dia, e ela, emocionada em sala de aula, compartilhou esse momento conosco. E eu trago para a nossa conversa, para a nossa roda, e peço licença para Paulo Freire, para dialogar com ele, a Zoilda Loreto. Trago os valores civilizatórios afro-brasileiros. Esses valores dialogam com a prática da EJA. Então, esse é o motivo de trazê-los para a nossa conversa. A circularidade, na perspectiva da cultura afro-brasileira, ela está presente nas rodas de capoeira, nas rodas de samba, e nessas rodas, começo e fim se imbricam, as hierarquias transitam, a energia transita. Então, é bem essa perspectiva da EJA e é aquilo que Paulo Freire nos traz, que é não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. A perspectiva da oralidade, que envolve não só o falar, mas a escuta. A energia vital, que está presente nos animais, nos seres como, em geral, pessoas, plantas e seres inanimados. Há uma troca de energias constantes na sala de aula, isso é percebido a todo momento. Essa ludicidade, que não se confunde com a infância, mas é a perspectiva da alegria, da vivacidade, da leveza dos projetos trazidos. A memória, que é a história que cada um traz de seus antepassados. Essa ancestralidade presente em sala de aula, o registro de histórias dos nossos avós, dos nossos pais, que nos constituem e que dialogam com outras gerações. Então, nós temos nas classes de EJA um intergeracionismo vivo, e aí são os mais velhos que percebem nos mais novos algumas possibilidades múltiplas, possibilidades de acesso às tecnologias, e os mais, por exemplo, a facilidade que alguns têm nesse manuseio, e os mais jovens que percebem a experiência dos mais velhos nesses projetos desenvolvidos. Esse cooperativismo, que é a essência da EJA, todos os projetos são construídos de forma integrada, contando com a colaboração de todos, de modo que, se algo não sair da forma como planejamos, aquele indivíduo ele sabe que é responsável por determinadas funções, e se ele não der conta daquilo, o projeto vai falhar. Então, há necessidade de uma troca, de uma construção coletiva o tempo todo. A musicalidade, um componente presente na nossa cultura, fortemente presente, que também faz parte dos nossos projetos. A corporeidade, esse corpo que fala, esse corpo que traz histórias e que faz parte dessa construção também nossa no dia a dia. A religiosidade, um outro valor muito presente em nossas classes, e que
nós precisamos desenvolver projetos e trabalhos constantemente que trabalhem com essa diversidade. Então, eu trago aqui para vocês um projeto desenvolvido na Escola Municipal Professor Lourenço Filho, que integra EJA 1 e EJA 2, que é Saúde e Bem-Estar. Esse projeto nasceu de algumas necessidades trazidas pelos alunos com relação a... Esse projeto surgiu da necessidade dos alunos relacionadas às práticas físicas, hábitos alimentares. Então, nós decidimos construir esse projeto para trazer algumas questões para as nossas discussões em sala de aula. Então, nós temos aqui na educação física, por exemplo, trabalhando com objetivo, e esses objetivos são os objetivos do nosso documento, Orientações Curriculares da EJA. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com todos os professores da EJA 2 também, e eu e a professora Cecília da EJA 1, Bloco 1. Então, nós temos aqui, como objetivo da educação física, perceber como diferentes práticas físicas podem colaborar para uma maior consciência corporal no processo de envelhecimento. E aí, como ações, nós tivemos caminhadas, atividades físicas nos aparelhos de academia ao ar livre. Nós temos uma Praça Edmundo Rego, que fica localizada próxima à nossa unidade escolar. E ali os alunos tiveram a oportunidade de experimentar atividades físicas que podem ser realizadas com esses aparelhos, esses aparelhos de academia ao ar livre. A ginástica laboral, que são exercícios que podem ser desenvolvidos num curto espaço de tempo e que promovem a saúde física, atividades como, por exemplo, alongamento, movimentos do pescoço, braços, pernas, para quem fica muito tempo no computador, tem atividades repetitivas. Em matemática, nós trabalhamos com a construção, um dos objetivos foi construir o conceito de medir como comparação de grandezas de mesma natureza. E uma das ações foram as experiências com medidas. Isso porque nós trabalhamos com receitas. Os alunos trouxeram experiências, receitas de reaproveitamento de alimentos. E nós tivemos a oportunidade de experimentar no item ingredientes, quando tem as unidades de medidas relacionadas a esses itens. Nós trabalhamos, então, algumas experiências relacionadas a essas medidas padronizadas e, de uma forma geral, medidas relacionadas à saúde. Então, por exemplo, que unidade de medida eu utilizo para pressão? Qual é a pressão adequada? Pressão arterial e outros índices relacionados à saúde, glicose e outros mais. Em História e Geografia, objetivo, refletir sobre o significado da palavra consumo nos diversos sistemas políticos e econômicos existentes na sociedade. Então, nós proporcionamos aos alunos aqui rodas de conversas sobre os fatores socioeconômicos que influenciam na qualidade de vida. Em língua portuguesa, os objetivos foram compreender os diferentes recursos orais e escritos em diversas variantes e registros da língua portuguesa, desenvolver a leitura de diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das estratégias de seleção, antecipação, verificação e inferência, construir a escrita adequada ao leitor e aos objetivos da comunicação, desenvolvendo o processo de revisão e reescrita do próprio texto. Então, percebam que aqui nós temos a presença de objetivos relacionados à oralidade, à leitura e à escrita. Eixos que estão presentes também em todos os componentes curriculares. Então, por exemplo, em ciências, cujo objetivo foi entender a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social,
onde nós desenvolvemos oficinas de reaproveitamento de alimentos, organizamos um jantar saudável, em que os alunos tiveram a oportunidade de trazer receitas prontas de alimentos que nós devemos ter na nossa alimentação, precisam constituir a nossa alimentação diária. A meditação, uma experiência nova no nosso grupo, para equilíbrio do corpo, da mente, para lidar melhor com as questões de estresse, ansiedade. E uma experiência nova também é a musicoterapia, de que forma a música pode também curar. Então, por exemplo, ciências, de que forma esses eixos estão presentes na oralidade, leitura e escrita. De que forma esses eixos estão presentes nos componentes curriculares. Em ciências, por exemplo, quando eu trabalho um texto de divulgação científica, quando eu trabalho um relato de um experimento científico, eu estou trabalhando com um gênero textual específico, que tem uma estrutura e uma finalidade. Quando eu peço para que o meu aluno também produza um texto de divulgação científica ou faça o relato desse experimento, ele também vai construir o seu texto atendendo a essa estrutura e à finalidade do gênero textual. Então, eu estou trabalhando um determinado objeto de conhecimento e desenvolvendo a leitura, e desenvolvendo uma prática textual. Na leitura de textos, eu estou trabalhando o eixo leitura. E quando o aluno sempre é convidado a fazer os seus relatos, a trazer as suas experiências de vida, eu estou trabalhando com a oralidade. Então, no caso de ciências, o nosso professor Ivonilton Fonseca, ele trabalha, por exemplo, com um mapa mental para organizar o pensamento. Então, é uma prática de escrita. Então, qualquer que seja o componente curricular, nós estamos trabalhando, podemos desenvolver esses eixos, trabalhar as habilidades relacionadas à oralidade, à leitura e escrita. Em língua portuguesa, nós trabalhamos com os gêneros relatos orais e depoimentos. E realizamos a leitura e produção de diversos gêneros textuais, dentre eles a receita. Os alunos trouxeram algumas experiências e contaram algumas receitas produzidas a partir de partes do alimento que jogamos fora, e nós passamos esse texto oral para o texto escrito, obedecendo a estrutura de uma receita, por exemplo. A construção de guias práticas de vida saudável, que também tem uma estrutura própria. E numa das atividades que nós desenvolvemos, do material Rio Educa, trazia aqui algumas discussões em torno do eixo trabalho. E nós trabalhamos a questão, uma música, trouxemos para a nossa roda de discussão uma música, Que País é Este? E produzimos a partir daí uma tempestade de ideias. Os alunos responderam a essa questão com palavras. E uma das palavras que foram ditas foi suicídio. E aí a ideia que nós tivemos, linkada ao mês de setembro, foi trabalhar também dentro desse projeto Setembro Amarelo. E eu trouxe aqui para vocês a campanha do Centro de Valorização da Vida, que trabalha com o verbo esperançar, de Paulo Freire. A esperança move a vida. Desde o verbo esperançar, significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Então, a proposta, como trabalhar a valorização da vida com os alunos da EJA. Então, nós trouxemos o caminho que nós encontramos foi a prática de atividades físicas para equilíbrio físico, mental,
palestras de conscientização, e nós temos também o NPSE e o NIAP, que pode estar nos auxiliando aí na construção desse projeto. Então, logo em seguida, eu trago aqui para a nossa roda também Chimamanda. As histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, reparar essa dignidade despedaçada, a partir do conhecimento da história que os alunos trazem. E eles compartilham essas histórias conosco a partir do momento que se sentem acolhidos e confortáveis no ambiente de sala de aula, no espaço escolar. A partir daí, as práticas se tornam leves e conseguem uma consolidação. Sem essa afetividade, alcançar as habilidades previstas se torna algo um tanto distante. E aí eu trago aqui, para finalizar, um trechinho de Segunda Chamada. Porque é tão bom. Eu tomei outro voo depois que consegui uma vaga. Porque a gente vai olhando assim, parece um ninho abandonado. Mas é aqui que os livros chocam suas letrinhas. Toda escola especial, né? Como você disse, muda o rumo das pessoas. Muda. Então, eu finalizo e trago aqui para prestigiar todo o grupo. Com todo carinho, eu trouxe um girassol, que é o símbolo de Setembro Amarelo, e é uma flor que traz vitalidade, que representa a felicidade na sabedoria popular. Que nós possamos construir essa caminhada juntos, possamos nos aliar a outros companheiros que também estão na educação de jovens e adultos e traçar caminhos cada vez mais próximos à realidade que esses alunos trazem para todos nós. Então, sintam-se abraçados e homenageados. Obrigada, professora Renata. Bom, agora eu convido o professor Daniel de Oliveira para falar sobre como a alfabetização faz parte das práticas de linguagens presentes nos diferentes componentes curriculares. Daniel? Eu inicio agradecendo o convite à GAI, que é a Gerência de Anos Iniciais, de Alfabetização e Anos Iniciais, por esse convite. É uma honra retornar à Semana de Alfabetização nesse ano que celebra os seus 10 anos. Então, isso é muito importante, ter 10 anos de uma atividade que vem trazendo professores e professoras para um diálogo mais amplo e mais específico sobre a alfabetização, sobre as experiências que nós temos construído no campo, sobre os seus desafios que ainda precisamos superar. Muito obrigado. Saúdo a toda a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e vou fazer um diálogo, então, a partir do que falaram a professora Jaqueline, a professora... Desculpem. A professora Renata também. E saudá-las também, né, que são companheiras muito queridas, né, de uma trajetória já de alguns anos. Bom, de fato, a gente já conversou bastante aqui sobre educação e alfabetização serem direitos, né? E esses direitos que são, muitas das vezes, foram negados a esses sujeitos naquela idade que nós consideramos que é dita adequada, né? A idade certa de se alfabetizar, né? Então, portanto, nós precisamos hoje, dentro da educação de jovens e adultos, né, acredito eu, pensarmos um pouco, né, sobre essas 3 funções da EJA que vêm sendo enunciadas lá no parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer 11 de 2000, onde ele vai trazer 3 funções para a EJA: de reparar, de equalizar e de qualificar também, né? Então, pensando por essas 3 funções,
que a gente já vem enunciando em diversas conversas, né? E a gente pode ir recuperando aqui ao longo da conversa um pouquinho disso. A alfabetização ela precisa ser indagada com relação ao seu sentido. O que significa atualmente alfabetizar? Alfabetizar hoje, como disse a professora Jaqueline e também a professora Renata, não se restringe, né? Não pode ficar restrito mais àquela questão de codificar, decodificar letras e seus sons e organizar, enfim. E muito menos uma dicotomia entre isso e um papel social que ela tem. A gente precisa retomar, né, com muita atenção que Paulo Freire vem nos dizendo, quando ele traz o sentido de alfabetizar, ele traz isso de uma forma indissociável. Ou seja, para Paulo Freire, é impossível pensar em ler e escrever se não for dentro de um sentido, de uma função social dessa leitura e dessa escrita, né? E é um processo. É um processo que ele começa e a gente pode dizer que praticamente não tem fim. Não tem fim praticamente, porque se nós formos pensar na quantidade de tipos e funções e gêneros textuais e coisas novas que vão acontecendo, a gente não consegue parar de se alfabetizar, parar de aprender a escrever, né? Se eu for trazer uma experiência pessoal, depois de alfabetizado lá, de criança, né, hoje, com a idade que tenho, estou aprendendo a escrever uma tese de doutorado. E é totalmente diferente de tudo que eu já fiz na vida. Não basta saber a letra, a palavra, a frase. É uma coisa muito diferente, né? E por aí vai. Escrever um jornal não é a mesma coisa, né? O jornalista ele tem toda uma outra série de questões com as quais ele tem que se preocupar ali. Então, assim, não basta saber o som e a grafia e você vai sair escrevendo. Então, a gente se alfabetiza todo dia, né? Em todos os desafios que nós nos colocamos para escrever, né? Então, é muito bom a gente dizer isso. E, para dar continuidade, né, se é um processo, se possui uma rotina, isso também não pode estar separado da vida. A escrita ela precisa ser viva, né? A escrita, quando a gente vai pensar nela, e por isso a gente diz de partir da realidade do educando, a gente quer dizer que essa escrita ela precisa estar articulada à vida desse sujeito. A escrita ela não é algo que está dentro da escola, né, como alguma coisa da qual vou me apropriar lá dentro e vou fazer uso dela naquele tempo que é a instituição escolar e quando saio não ter relação nenhuma com a minha vida, porque também não teve quando entrei. Não pode ser pensada dessa forma. Ela precisa mais do que isso, ela partir dali de onde aquele sujeito está. E muitas das vezes as pessoas perguntam, mas essa conversa de partir de realidade educando, a gente não sai disso, isso não precisa sair dali? E a gente precisa pensar também, e a gente fazer uma indagação sobre o que a gente pensa quando a gente fala de partir da realidade do educando, né? Partir da realidade do educando com esse questionamento de não ficar na realidade. É como se a realidade do sujeito fosse uma coisa que estivesse num universo, a sociedade fosse outro e a escola um terceiro universo. A gente não pode pensar assim. Essas três coisas estão no mesmo universo. Sujeito e escola estão na mesma sociedade. Então, quando a gente fala de partir da realidade do educando, a gente está falando da vida da sociedade na qual ele está inserido, na qual ele vive quando chega aí já há muitos e muitos e muitos anos já. Nós estamos sujeitos já a se alfabetizando com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 anos. Olha quanto tempo ele já viveu na sua sociedade. Olha quanto tempo ele já viu coisas acontecerem, quantas experiências ele tem, né? E a gente tem que pensar também que conteúdo escolar não está no universo paralelo à sociedade. Toda ciência ela nasce de uma observação da realidade, da sociedade, do meio que nós vivemos. E aí, bom, de alguma forma ela é postulada a partir de uma série de estudos que são feitos ali, né? Então, esse conteúdo, essa ciência escolar, ela também está nessa sociedade. E quando a gente parte da realidade do educando, desse estudante, né, tem uma frase muito interessante ou um pensamento que a Bell Hooks traz com base em Paulo Freire, né? E nós estávamos conversando
Alguns dias atrás sobre isso, a professora Renata está aqui conosco e a gente conversava sobre isso com mais algumas pessoas, e quando a Bell Hooks ela vem trazer uma ideia de que olhar para a realidade do sujeito é ir além, é expandir isso. E também nós precisamos realmente expandir o nosso olhar, expandir a nossa compreensão de alfabetização e de aprendizagem. E aí eu vou trazer alguns elementos para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Antes, eu acho que a gente precisa falar de algo que incomoda muito nas escolas, que é a situação de defasagem da escrita, da leitura. Isso é muito dito nas escolas. E eu queria abordar isso antes de a gente passar para aquelas outras experiências. É um pensamento que a gente precisa ter um pouco de atenção com ele e talvez desconstruir esse pensamento, para que a gente possa partir para essa segunda etapa. Por que isso? Quando a gente vai pensar em defasagem dentro de EJA, a gente precisa pensar que isso tem uma certa incongruência. Esse sujeito ele não vem de uma realidade, né, ou vai passar por uma realidade de 9 anos de escolarização. Desde a alfabetização naquela dita idade regular, certa, né, até seu 9º ano escolar e daí para o ensino médio, por aí vai. Né? A gente precisa perceber que esse sujeito ele vem realmente de uma situação de negação de direito, de aprender a ler, escrever, de ter seu ensino fundamental, sua escolarização. E isso já idos ali, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Né? Então, como pensar defasagem de leitura e de escrita em sujeitos nessa situação? Isso já é a realidade de muitos sujeitos. Então, a gente precisa ter em mente que, na realidade, nós estamos na EJA construindo uma reparação de direito, para que a gente possa qualificar, né, essas experiências desses sujeitos também, além de repará-las, e também tentar equanimizar as condições dele dentro da educação. Bom, dito isso, eu acho que a gente precisa pensar também leitura e escrita permeando todos os componentes curriculares. Se a gente for lembrar do que a gente começou a conversar aqui, nós temos essa ideia de rotina de leitura e de escrita, então ela não pode ter um lugar exclusivo dentro do processo de aprendizagem. Ela precisa permear todos os componentes curriculares. Ela precisa estar nas aulas de língua portuguesa, ela precisa estar nas aulas de história e geografia, de ciências. Na realidade, esses componentes curriculares da educação de jovens e adultos, eles precisam servir para que essa leitura, essa escrita, ou essas leituras e escritas, né, sejam desenvolvidas. E por que ditas no plural? Porque, como a gente estava conversando lá no início, não é apenas uma decodificação, não é apenas uma aprendizagem. Né? Cada leitura é uma leitura diferente. Uma leitura de um mapa é diferente de uma leitura de um diário, que é diferente da leitura de um texto científico, que é diferente da leitura de um jornal, e a escrita desses também se difere. Né? Então, como é que eu aprendo a ler e escrever nesses diversos componentes curriculares? E aí a gente pode expandir essa conversa, tanto para a EJA 1 quanto para a EJA 2. Porque se a alfabetização ela se inicia na EJA 1, ela não termina na EJA 1 exclusivamente. Ela precisa ter, de alguma forma, uma continuidade ao longo da EJA 2. Uma continuidade porque é um processo, porque você vai aprender a ler e escrever textos diferentes, com complexidades diferentes. E aí, trazendo aqui algumas situações que a gente pode começar a pensar a respeito de como a gente expandir um pouco esses horizontes, quando a gente vai pensando como ir além dessa realidade. Né? Eu traria aqui um exemplo, que é leitura. Né? Se a gente vai pensar em nós mesmos, se nós formos pensar em nós mesmos, imagine aí quão desconfortável não é ser pego de surpresa para ler. Imagina um evento ali na escola, tem uma pessoa escalada para uma leitura, essa pessoa chega rouca,
né? E aí ele está tendo um evento, e aí alguém que está correndo naquele evento fala assim, olha, vem cá, você, quem ia ler esse texto ficou rouco, ficou rouca, e aí você precisa ler esse texto aqui para a gente, para a abertura desse evento. Vamos lá? E aí você pega ali, e aí, sei lá, vê um poema na sua mão, um poema para fazer uma homenagem ali na abertura do evento, né? Nem todo mundo tem uma habilidade para declamar um poema. Um poema, muitas vezes, pode ser muito difícil de ser lido. Ele pode ter palavras desconhecidas diferentes, ele pode ter uma métrica um pouco estranha, a nossa leitura mais regular. Até o nosso hábito de leitura, mesmo como professor, né, ele pode ter diferença de um sujeito para o outro. Então, às vezes, é desconfortável ser pego do nada, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, ao trabalhar o texto, por que a gente nem sempre faz uma demora maior nesse texto? E quando eu digo demora, por que às vezes esse texto não pode ser trabalhado ao invés de um dia, e às vezes ser pego de surpresa? Por que não preparar os estudantes para essa leitura? Preparar trabalhando ao longo de uma semana, de um mês. Será que a gente precisa mesmo de um texto por dia? De um texto por semana? Será que a gente não consegue expandir o olhar para dentro desse texto? Será que um texto que parte da realidade de um estudante, né? Imagine lá, se a gente pega... Não sei, enfim, não vou dar um exemplo aqui para não correr o risco de ficar um estereótipo, mas a gente escolhe um texto lá que tem a ver com a realidade de determinado estudante, e será que aquele texto ele não oferecia nada mais do que aquela simples leitura ali dele naquele momento? Será que não tem uma história por trás daquela construção? Será que não tem uma intencionalidade, seja daquele escritor? Será que o contexto social, político, econômico daquela sociedade naquele momento não diz mais coisa para a gente do que aquilo ali? Quando a gente fala de partir da realidade do estudante, a gente fala de expandir, às vezes, o próprio elemento ali, isso é ir além, né? Muitas das vezes há uma pressa de querer partir para o conhecimento escolar, como se o conhecimento escolar estivesse numa outra ponta ali de uma estrutura, e que às vezes tivesse até maior peso, maior importância do que aquela realidade do sujeito. Mas nem sempre é isso, né? Ou eu arriscaria dizer que quase nunca é isso. Lembra de Paulo Freire, quando ele vem trazendo aquela indagação sobre Ivo viu a uva? Ele fala assim, como ensinar a escrever Ivo viu a uva? É algo mais ou menos assim, né? Sem a gente se questionar o que é uva, se o trabalhador que planta a uva come a uva, se a uva é acessível à camada popular, etc. e tal, né? Ou seja, muitas das vezes é isso. Muitas das vezes você vai trabalhar ali com um sujeito que planta a uva, e aí parte-se para a uva, e acha-se que a realidade do aluno é só aquilo ali, que depois a gente precisa partir para uma outra coisa mais importante, que seria, de repente, sei lá, calcular com base no preço de uma caixa de uva, quantas caixas de uva valeriam, né, X ali, valor, faz uma conta de multiplicação, porque de repente a multiplicação é muito interessante, é muito, né, do ponto de vista da escolarização, muito importante para a vida daquele sujeito, que você fica projetando, mas pensem bem, todas as indagações que Paulo Freire traz a respeito da uva, elas são de alta complexidade, elas vão além. Você não está só na palavra uva, você não está só na realidade do estudante que planta a uva, você está questionando situações ali sociais, políticas, econômicas. Será que quem planta uva come uva? Né? Então, são coisas interessantes a gente pensar que a realidade do sujeito ela não se esgota como algo menor, mas ela é muito complexa, e a gente pode, cada vez mais, cavar temas, assuntos ali, a partir daquilo ali. Isso é de fundamental importância quando a gente vai pensar o que a alfabetização significa, né, enquanto conceito mais amplo, né, e enquanto escolarização também, o que ela vai significar ali, essa história da realidade do sujeito. Né. Eu acho que a gente pode construir essas pontes, e a gente deve construir essas pontes, sobretudo pensando em uma não dicotomização, né, a gente não polarizar o que é conhecimento do sujeito e o que é conhecimento escolar, mas interligar essas coisas. Um outro ponto muito importante, a gente não prepara um sujeito para a sociedade. O sujeito está na sociedade. A gente forma ele nessa sociedade. Por isso, é tão importante a gente pensar que a gente precisa partir dessa realidade. Trazer dessa realidade dele esses elementos que o preocupam, que o afetam, que o atingem, que o afligem,
e instrumentalizações para que ele possa operar com esses conhecimentos nessa mesma sociedade onde ele está. Isso é de fundamental importância para a gente, né? E é isso. Se perguntar um pouco, eu estava consultando aqui rapidamente um rascunho, né? Que ampliações eu posso fazer a partir de cada vez que eu vou à realidade desse sujeito? Se eu vou a uma música que ele conhece, a um gênero literário que ele conhece, ou o que é mais presente na vida dele, se eu vou a uma história de vida, se eu vou falar do trabalho dele, são situações significativas para alfabetizar. Significativas porque partem dele, e quando parte de nós, muitas das vezes isso passa a ser mais sensível e significativo do que algo que é estranho, do que algo que me amedronta porque está fora de mim. O que é mais fácil para mim, eu, Daniel, pegar um jornal ali na banca e ler, em língua portuguesa, ou ter que fazer uma leitura de um jornal em japonês? Não sei ler japonês. Então aquilo ali me amedronta, de certa forma, né? Se por algum motivo eu tivesse que fazer uma prova, sei lá, né, para qualquer coisa na minha profissão, que eu tivesse que ler em japonês, aquilo ali ia me amedrontar muito mais do que se eu tivesse que pegar algo em português para ler. Isso é natural, está fora de mim o japonês, não está dentro. Então é um pouco disso que a gente precisa trazer, começar a pensar e refletir um pouquinho mais, quando a gente vai também fazer a seleção desses conteúdos, e quando muitas das vezes a gente acha que a realidade do sujeito ela não tem aquela relevância para que a gente diga que a gente está escolarizando ou alfabetizando, né? Uma outra situação que eu acho que a gente precisa trazer, e aí eu queria trazer a partir de duas histórias, né? Essa situação da realidade do sujeito, como é que às vezes é tão mais fácil você partir de onde você conhece. Certa vez em sala de aula, com uma turma de alfabetização, uma turma de já um bloco 1, né? A gente tinha ali um exercício de escrita que toda a turma estava tentando desenvolver, era um desafio lançado ali. Eu fiz uma proposta, a gente contextualizou tudo. Uma proposta, quando eu falo exercício, não é uma folha, uma página de livro para tentar responder nada, não é isso. Quando eu falo de exercício de escrita, é o ato de pôr em funcionamento, né? O exercício nesse sentido, né? De desenvolver um processo, né? Então a gente estava com uma proposta de escrita e, passado alguns minutos, um dos estudantes chegou e falou: olha, não estou conseguindo escrever nada, não sai nada aqui, que realmente eu via como uma folha em branco. E eu flexibilizei aquela proposta para ele, pedindo que ele escrevesse alguma coisa que ele achasse que ele podia me mostrar e que ele tivesse segurança de que ele conseguiria colocar alguma coisa no papel, né? Ele fez rapidamente uma lista com uma série de nomes de coisas de construção com as quais ele trabalhava e que ele tinha domínio, né? Então ali veio uma série de elementos, equipamentos, materiais, enfim, todos escritos ali, né, como se fosse uma lista, né, na verdade. Me trouxe e me apresentou aquilo ali com muita alegria, com muito orgulho de ter feito, né? Mas ele tinha certa desconfiança se estaria certo ou não. E não há surpresa nenhuma. Ele conseguiu escrever com correção todas aquelas palavras que eram de seu domínio. Ele sabia aquilo ali, né? Então nós partimos de algum ponto que era muito confortável para ele. Ele não precisou se submeter a um desafio que para ele era muito custoso inicialmente. A gente fez essa troca. Isso é muito importante pensar quando a gente vai fazer um trabalho de alfabetização, essa escolarização desses sujeitos, né? Tá, mas aí fica ali? Não fica ali. Dali a gente começa a problematizar uma série de questões e vai fazendo conexão com os outros componentes curriculares. O que tem dali que a gente pode puxar para ciências, para geografia, história, enfim, para tudo quanto é componente, assunto, tema, e especificamente para leitura e para escrita, o que se faz, né? Eu costumo trabalhar numa perspectiva de investigação da língua, né? Então, aquela listagem, ela vai oferecer para a gente elementos suficientes para a gente fazer uma série de análises ali. Análise sobre regularidade dessa língua, análise sobre as convenções dessa língua, né? Análise sobre
alguma coisa que possa ter efetivamente ali ortograficamente saído equivocado, que a gente precisa corrigir. Ela vai oferecer uma série de elementos sonoros também, obviamente, mas que não precisa passar por um treino antes. Investigando, observando, comparando, a gente consegue ter essas apreensões. E quando a gente precisa partir para outras propostas de escrita, a gente precisa analisar isso que a gente tem, isso que a gente consegue produzir primeiro, para tirar uma série de conclusões ali, para partir para as próximas etapas. E é isso que eu estimulo muito eles a fazer. Eu estimulava a época até que eu estava na sala de aula, né? Nesse momento, efetivamente, eu não estou, mas havia esse estímulo. E é ali que a gente vai fazendo esse grande jogo, né? Esse grande processo que a gente vai fazendo de analisar, de ler. Ele sabia ler e escrever toda aquela lista. Então ele tinha um ponto de partida muito bom. Ele pode, de alguma forma, e por comparação, né, ele pensar que aquilo que ele quer escrever guarda relação, guarda alguma regularidade, alguma convenção com aquelas palavras que estão ali escritas, né? E é a partir daí que ele começa a construir esse raciocínio. O que eu preciso para escrever determinada palavra que eu já encontro aqui nessa série de coisas que eu já consigo escrever? E a gente vai construindo isso. Isso é devagar, isso é demorado, mas isso é muito interessante, porque efetivamente é um processo de construção, que não parte só de um treino, não parte só de uma codificação, decodificação, não parte só de uma memorização, mas parte de um processo efetivo aonde ele vai investigar e compreender toda essa estrutura que a gente tem. E por aí vai muito mais do que compreender só esses elementos numa palavra. A gente precisa compreender muito mais do que isso, que é o que a gente quer construir enquanto comunicação, enquanto intencionalidade, enquanto sentidos que a gente quer produzir. E a gente vai partindo também para essas análises e investigações, né? É bastante interessante como é que isso vai funcionando, e a gente vai percebendo que essas construções elas vão se consolidando ao longo desse processo. São processos, entretanto, que necessitam de uma rotina muito grande. E não precisam ser rotinas, né? Quer dizer, são rotinas, né, na questão que a gente vai precisar manter uma regularidade desse processo, né? Porém, a gente pode continuar com um texto a ser lido, a ser escrito, dentro desse processo, sem ficar mudando ele toda hora. Um processo de qualificação dessa leitura, qualificação dessa escrita, né? Então, quer dizer, esse texto que vai ser iniciado com eles na aula de hoje, eu não preciso ter pressa nenhuma em concluí-lo hoje ou até o final dessa semana. Mas é um processo que a gente vai qualificando aos poucos. A gente vê muitos filmes americanos, inclusive, né, com aqueles escritores que têm aquele problema daquela página em branco, né? Tem que escrever um livro, um romance, geralmente assim, né? Ele tem que entregar, o editor está pressionando, o sujeito não escreve nenhuma história, não consegue escrever uma linha, uma frase ali e tal, né? A gente sabe que isso acontece até com profissionais da escrita, né? A gente sabe que isso acontece conosco quando estamos escrevendo uma monografia, uma dissertação, uma tese. Também a gente tem esse problema com escrever. A gente vai escrever um relatório na escola sobre o estudante e muitas das vezes a gente não sabe por onde começar. Ou começa e chega ali no meio, a gente tem, né, às vezes um bloqueio. E agora, o que eu faço aqui? Como é que eu escrevo isso daqui? Como é que eu digo isso? Isso é comum, isso é processo, né? Então, a gente não pode esperar também que o estudante ele tenha essa disponibilidade de escrever a cada dia uma coisa muito diferente, aí sai daqui, corre para lá, entra em outra, a gente precisa de processos mais regulares de escrita. Então, essa é uma dica, até uma estratégia muito importante que a gente precisa começar a pensar nela. Processos mais regulares da escrita, nos quais o estudante possa se demorar mais tempo, se acostumando, se ambientando, se interessando, interagindo com aquilo ali. Da mesma forma, a leitura, né? A gente vai fazer uma apresentação, a gente se prepara, né? A gente estuda, a gente pega livros, a gente lê um trecho, a gente tenta fazer relações, conexões com uma coisa ou outra, com uma história, né? A gente anota aqui um rascunho, eu tenho um rascunho aqui. Então, significa que esse processo também de aprender a ler e escrever, ele precisa ter essa demora também, né? Esse texto que inicia, sei lá, numa segunda-feira com o estudante,
ele pode seguramente ser trabalhado até a quinta-feira, até a sexta-feira, até a semana que vem, e isso vai, né? Digo quinta-feira para EJA 1 ou sexta-feira quando é EJA 2, né? Naturalmente. Ele pode ser demorado, ele pode levar 15 dias, ele pode levar um mês no mesmo texto. Esse texto precisa ser trabalhado, né? E precisa ser trabalhado com calma, com cuidado, sendo explorado em todos os aspectos dele. Hoje a leitura, a qualificação dessa leitura, depois a questão de compreensão dele, depois elementos que aparecem ali que a gente precisa investigar, né? Às vezes acontecem, e eu não digo só de palavras desconhecidas, mas às vezes de situações que nos são estranhas, ou que nós não conhecemos e queremos investigar. Fala de um outro lugar. Se a gente faz uma pausa, vai verificar o que é essa situação nesse contexto desse lugar que está dizendo, né? Uma cultura que às vezes é diferente da minha. Compreendo isso, volta ao texto, continuo trabalhando esse texto, e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente precisa investir muito nisso, investir nessa calma, né? E outra coisa, alfabetizar nos diversos componentes curriculares. Eu estava falando sobre a leitura escrita nos diversos componentes curriculares a partir dessa experiência que a gente está trabalhando aqui, de se demorar um pouco mais, tudo mais. É uma situação que eu acho que cada texto ele tem uma forma diferente de se apresentar, de ser lido, de ser pensado, de ser interpretado, de ser conhecido. E é onde eu ofereço a vocês que pensem e reflitam mais sobre isso, né? Nós lemos mapas diferentes de jornais, diferente de uma série de outros textos, diferente de gráficos, e precisamos pensar que cada uma dessas formas é uma alfabetização diferente. Então, assim, em cada componente curricular, o que a gente extrai desses componentes para que a gente possa desenvolver esse processo? Agradeço o tempo e vamos seguir para a nossa conversa. Obrigado. Vamos. Obrigada a você, professor Daniel. Então, como eu falei, a gente agora vai abrir para algumas perguntas que chegaram aqui para a gente mais cedo. Primeiro para a professora Jaqueline. Professora, como partir da realidade do aluno na aprendizagem da leitura e da escrita e estabelecer uma relação com os conteúdos escolares? Já foi dito um pouquinho aí, mas agora a resposta mais completa sua. Bom, agradeço a pergunta. E eu queria, para responder essa questão, eu acho que primeiro a gente precisa falar de currículo, né? Porque o currículo, ele pressupõe os conteúdos escolares. Eu acredito que é necessário repensar os currículos para a EJA e para que a EJA possa ser contemplada nos planejamentos e na ação educativa, como nos diz o professor Miguel Arroio, da UFMG, né? Há bastante tempo ele nos diz isso, que os currículos na EJA precisam ser repensados. Precisa ser uma construção coletiva o currículo, de educadores e de educandos engajados e comprometidos com a aprendizagem significativa na EJA também. O currículo não se resume apenas aos conteúdos, né, mas a toda uma formação integral dos estudantes. Então, relacionar conteúdos escolares partindo da realidade dos estudantes requer que nós reconheçamos os educandos como sujeitos da ação educativa e construamos com eles, e a partir dos saberes que eles trazem, o currículo que nós queremos praticar nas escolas, né? Os sujeitos que chegam até a escola da EJA possuem muitos saberes, né, como o Daniel acabou de falar, como a Renata disse também, construídos em suas trajetórias de vida, né, suas histórias de vida, né? Eles sabem muito sobre o sistema de escrita alfabética e, por isso, é preciso questionar aos professores e às escolas, né, o que nós sabemos sobre o que os nossos alunos e alunas sabem. Quais são esses conhecimentos, né? E como construir coletivamente currículos que partam desses saberes e dialoguem com os conhecimentos próprios da escola. Acredito que é por aí. É bom que você me dá um gancho, então, para a pergunta que eu tenho para a professora Renata Sader. Renata, mandaram aqui: quais estratégias podem integrar os componentes curriculares ao que está sendo discutido na sociedade para o desenvolvimento de práticas significativas de aprendizagem? Então, os alunos, eles trazem para o espaço escolar as experiências vivenciadas no dia a dia.
Então, eu acredito que quando o ambiente da sala de aula é construído por meio da escuta, nós podemos selecionar, a partir desses anseios colocados pelos alunos nos diálogos, os objetos de conhecimento. E, a partir de então, traçamos os projetos, a partir dessas necessidades, dessas dúvidas trazidas por eles, e eles realmente trazem muitas questões. Por exemplo, esse ano nós desenvolvemos um projeto voltado para dúvidas com relação às mudanças nas leis trabalhistas. E precisamos até chamar um profissional que pudesse discuti-las com o grupo. E trabalhamos história, trabalhamos geografia, sistematizamos algumas questões no papel, através das práticas de escrita. Eles tiveram a oportunidade de construir suas perguntas, e a organização do pensamento, essas práticas da oralidade. Então, essas são práticas significativas com as quais eles tiram suas dúvidas e conseguem, de forma plena, exercer a cidadania. Acredito que é por aí. O professor Daniel saiu um pouquinho, porque deve estar com um problema no sinal dele. Tem uma perguntinha aqui para ele, quando ele voltar, eu faço. Então, eu passo... Chegou, Daniel? Oi, Daniel, está nos ouvindo? Posso fazer uma pergunta para você? Então, tá bom. Vai lá. É possível alcançar os objetivos previstos nos componentes curriculares quando o aluno ainda não se apropriou da leitura e da escrita, professor? Eu percebo que sim. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente agora? Sim. Então, tudo bem, obrigado. Eu penso que sim. Eu penso que esse estudante, ele fala, ele ouve, ele possui compreensão, uma leitura de mundo, né? E então eu acredito que a leitura escrita não tem que ser o único meio possível para que esse sujeito ele tenha garantido, assegurado a ele o direito à educação. Óbvio que nós estamos aqui pensando que nós queremos, sim, qualificar a aprendizagem de leitura e de escrita dele. Não negamos isso de maneira alguma. Mas queremos dizer que, diante de alguns limites que vão aparecendo, né, e a gente pode pensar até, às vezes, com relação a estudantes incluídos também, isso também serve para a gente poder discutir essa situação, né, a gente não pode chegar diante de um limite e ter como que uma paralisação da ação. Ou seja, que outros meios nós dispomos de acesso ao conhecimento e que esses sujeitos já nos dão pistas. Esses sujeitos, eles veem televisão, eles ouvem rádio e escutam notícias pelo rádio, eles veem as notícias pela televisão, eles veem programas documentários, eles veem filmes, novelas, eles criam estratégias para poder ler o mundo. Então, portanto, a gente precisa também na sala de aula trazer um pouco dessas estratégias que a gente vê e que a gente percebe que eles utilizam, para que a gente possa também assegurar, né? Se ele não está conseguindo ler ainda um livro, né, por que a gente não pode oferecer na sala de aula um documentário para a gente poder conhecer determinado tema e a gente passar a debatê-lo depois na sala de aula? Porque ler apenas um livro sobre aquele tema seria o único meio de aprender aquele tema, né? A gente precisa pensar um pouco isso. Então tá. Próxima pergunta para a professora Jaqueline. O que deve ser considerado imprescindível avaliar no processo de ensino-aprendizagem na alfabetização de jovens e adultos, professora? Agradeço também a pergunta, boa. Eu quero dizer, primeiramente, que a gente precisa compreender como que a gente entende a avaliação, né? A avaliação, no meu ponto de vista e dos educadores da EJA, né, é uma atividade processual e formativa. Então, isso significa que a avaliação na EJA, e não só na EJA, né, precisa ocorrer cotidianamente na sala de aula.
Eu acredito que não é preciso que a gente aplique provas ou testes, né? Mas é preciso pensar como professores, enquanto professores, podemos avaliar diariamente as aprendizagens construídas pelos educandos, né? Ao mesmo tempo, quando eu digo que a avaliação precisa ser formativa, ela não tem que ser uma fita métrica ou uma régua que mede o nível de conhecimento dos alunos, né? A avaliação precisa contribuir para a formação humana dos estudantes, né? Reconhecendo que o erro, por exemplo, é um caminho para a aprendizagem, não uma derrota dos estudantes, né? E também essa avaliação precisa valorizar todas as aprendizagens, né? Sem querer classificar os alunos ou polarizar os estudantes entre aqueles que vão ser reprovados, os que vão ser aprovados, né? Por isso que eu defendo uma avaliação elaborada pelos próprios professores da EJA, eu acredito nisso. Pelos professores que são professores desses estudantes que vão ser avaliados, né? E não avaliações externas, elaboradas por pessoas que não conhecem a realidade, as especificidades dos sujeitos da EJA, né? E respondendo diretamente à pergunta, eu acho que é imprescindível avaliar todo o processo. Como esse estudante chegou até a escola, que conhecimentos ele construiu, que relações ele estabeleceu e como é possível orientar e intervir adequadamente para que ele continue aprendendo, não só na escola, mas ao longo da vida, né? Nos diversos espaços sociais de formação humana. A avaliação não pode se dar apenas no final do processo, né? Ela deve privilegiar toda a aprendizagem. É isso que eu acredito. Professora Renata, a pergunta é comprida, então vamos lá. A alfabetização de adultos requer clareza sobre o que seja alfabetizar, estratégias adequadas para o ensino das várias competências e, principalmente, professores capacitados para que não se improvise ou se repitam processos voltados para crianças. Nesse sentido, que estratégias os professores podem desenvolver? A EJA é um espaço de formação continuada. Os alunos trazem muitas questões e nós, professores, precisamos a todo momento buscar, pesquisar, estudar. Eles praticamente exigem isso de todos nós. Não tem como garantir uma alfabetização efetiva, um trabalho de qualidade, sem o investimento nesse estudo, nessa formação continuada, nessa busca incessante do educador por práticas cada vez mais adequadas às demandas, àquilo que eles trazem para a sala de aula. Então, eu ressalto aqui uma das práticas válidas, né, para um incentivo, e que eu acho que cabe, né, nesse espaço, é permitir que o aluno compartilhe os seus saberes, a sala de aula invertida. Eles nos ensinando também. E aí eles estarão desenvolvendo a oralidade, organizando. Eu tenho uma experiência muito bacana, que foi eu compartilhando com o taxista a minha dificuldade na leitura do GPS. E eu fiquei tão surpresa, ele trouxe uma riqueza de detalhes tão grande durante a corrida, aspectos que eu ainda não havia prestado atenção, e trouxe dicas também, tanto de cuidado com o trânsito, como uma dica de exercício. Usa o GPS para caminhos que você já conhece, e ainda que ele indique rotas, você siga a sua rota, porque aí você já vai estar percebendo o que acontece em momentos de erro no trânsito. Então, a sabedoria que eu, como professora, não tenho, não adquiri ainda tanta habilidade ali naquela leitura. Então, é isso que acontece na sala de aula. Eles têm habilidades que nós ainda não temos, né? São fragilidades e potencialidades. Isso acontece com todos nós. Então, permitir que eles compartilhem essas sabedorias é uma oportunidade bacana de troca. A outra atividade que eu trago aqui, que tem tido um resultado bastante positivo na minha sala de aula, são as atividades em grupo. E esses grupos envolvem o intergeracionismo, alunos de idades diferentes, saberes diferentes, estágios de apropriação do código diferentes, e tem dado bastante certo.
eles se apropriam, se comprometem e têm crescido nesse sentido. Então, acredito que a valorização, o respeito a essas histórias é um caminho que precisa ser trilhado por todos nós, educadores da EJA. Última pergunta para o professor Daniel. Professor, quais situações didáticas de leitura e escrita não podem faltar em sala de aula e como trabalhar com cada uma delas em consonância com os diferentes componentes curriculares? Essa é uma pergunta excelente. Eu considero, dentro das experiências que eu já vivi, que cada componente curricular ele vai oferecer uma série de possibilidades de leitura e de escrita. Eu, então, acredito que nós, professores, precisamos criar a regularidade desse processo. A escrita e a leitura devem fazer parte, enquanto leitura e escrita, propriamente dita, olhada enquanto tal, todos os dias desse processo. Né? De segunda a quinta na EJA 1, de segunda a sexta na EJA 2. E eu diria assim, se for para destacar algumas coisas que podem ser muito importantes e trazer alguma dica, alguma possibilidade para os professores, eu investiria em oficinas, como fiz ao longo do tempo, em uma série de oficinas de escrita, a partir desses diversos elementos que esses componentes nos dão. Né? Ou seja, todas as possibilidades comunicativas de leitura e de escrita a gente pode construir em sala de aula, tendo essa rotina, essa regularidade de todos os dias fazer uso dessa leitura e dessa escrita. Se vamos trabalhar matemática, precisamos ler o texto do problema como um texto. Né? Ele tem vários elementos comunicativos que a gente precisa olhar como texto, não só como um meio para chegar a um número para fazer uma conta. Se a gente vai olhar na geografia ali um gráfico, né, que vai falar, né, sobre alguma informação para a gente, ler aquilo ali como um texto. Né? E eu penso o seguinte, precisamos aprender a pensar mais juntos, escrever também mais juntos, produzir mais juntos, ler mais juntos. Né? Eu tive uma conversa com Renata, por exemplo, antes desse encontro aqui de hoje para falar, né? E com Jaqueline, quando ela traz aquela situação do livro, que a gente vai falar da escola exclusiva, né? A gente teve uma série de encontros para pensar juntos, para escrever juntos, para ler juntos, para estudar juntos. Então, quer dizer, apostar mais nessa coletividade na escola. Né? Então, produzir textos coletivos é interessante em qualquer tempo, seja na EJA 1 ou na EJA 2. Né? A gente não precisa pensar só que a gente tem que produzir individualmente. A gente pode começar a construir juntos para depois construir individualmente. Então, por que não sentarmos na EJA 1 ou na EJA 2 e lermos juntos, pensarmos juntos, debatermos juntos, e depois cada um com a sua leitura individual também para tirar suas conclusões individuais? Por que não escrevermos juntos, pensarmos juntos um texto, né? A partir de um debate que a gente teve, né? Para ter uma série de ideias, uma tempestade de ideias ali, e construímos juntos. E depois cada um constrói o seu individualmente, também colocando ali suas impressões mais pessoais ali dentro. Né? Então, eu acho que os textos coletivos, as rodas de leitura coletiva, elas são fundamentais, podem ser feitas na EJA 1, na EJA 2, em qualquer componente curricular, e, sobretudo, em cima daquele gênero, tipo, ou suporte textual. Dá para construir um gráfico juntos? Dá para construir individualmente depois? Também é possível. Dá para fazer um relato de uma experiência científica individual? Dá, mas por que não fazer primeiro e depois de observar a experiência juntos, trocando as experiências que nós vimos, as observações, as nossas percepções, né? Então, acho que é um pouco disso. Apostar muito no coletivo. Isso aí. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro. Vou pedir agora que vocês, rapidinho, façam um comentário sobre esses 10 anos da Semana de Alfabetização e se despeçam, por favor. Podemos começar com a Jaqueline, isso. Jaqueline, Renata, e termina com o Daniel. Eu quero parabenizar a rede por trazer a temática da alfabetização e principalmente por discuti-la na modalidade da EJA, né? Obrigada pela visibilidade, pelo reconhecimento da importância da EJA como caminho para uma cidade alfabetizada, né? Eu quero dizer que a UERJ está de portas abertas para o diálogo, para a troca com os sujeitos educandos e com os sujeitos educadores também da EJA. Eu quero dar um abraço, deixar o meu abraço a todos e todas e até a próxima. Renata.
Então, ao longo desses 10 anos de Semana de Alfabetização, eu acredito que um legado tenha sido a construção coletiva desse evento. A participação cada vez maior dos alunos, dos professores, nesse momento de divulgação das práticas realizadas em sala de aula, e que muitas vezes ultrapassam esse espaço escolar também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com pessoas tão queridas e espero que continuemos a desenvolver práticas cada vez mais próximas à realidade dos nossos estudantes. Muito obrigada. Daniel, você. Eu quero também agradecer, né, ao convite, a poder compartilhar esse espaço e esse tempo aqui com essas pessoas tão queridas e com todos que nos assistem, todas que nos assistem nesse momento, dizer da importante marca de 10 anos. 10 anos não são 10 dias, né? A gente pode falar isso, parece muito óbvio, mas não é. É uma marca de uma continuidade política, de um evento da maior importância, que vem compartilhar experiências e discutir as questões de alfabetização na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Então, é uma continuidade de 10 anos. Quantas gestões nós tivemos ao longo desse tempo da gerência de alfabetização, e esse evento foi se mantendo, foi se construindo, porque ele está consolidado já nas próprias práticas dos professores, né, que o realizam, né? Então, essa continuidade é muito importante quando a gente pensa que a coisa pública ela tem continuidade, né? E isso nos engrandece, nos enriquece, nos deixa orgulhosos. Parabéns, e que muitos outros 10 anos possam ser celebrados, né, desse jeito tão especial. Obrigado. Com certeza. Bom, obrigada a vocês pela presença aqui nessa sessão de diálogos. E eu quero agradecer também ao trabalho da equipe de Libras da UFRJ. E para fechar o nosso encontro, que tal assistirmos juntos a um vídeo que traz as falas de alguns dos professores e outros profissionais da educação que fazem parte da história da Semana de Alfabetização ao longo desses 10 anos. Vamos lá? Olá, meu nome é Vanessa Paim Costa, sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal Benedito Toni na 2ª CRE. A Semana de Alfabetização está completando 10 anos de existência e nesse período eu participei na função de CP, onde estou há 17 anos no cargo. Nessa trajetória de 10 anos, preparei junto com as professoras momentos reflexivos para que pudéssemos repensar as nossas praxes. A ação formativa proposta pela Semana de Alfabetização é muito importante, porque faz a gente parar e refletir as práticas utilizadas em sala de aula. E também que a gente se aproprie de teorias que irão favorecer a aprendizagem das crianças, colocando-as em evidência no centro do processo como protagonistas da ação pedagógica e na construção do conhecimento. A alfabetização é o pilar da educação. Uma boa alfabetização realizada irá contribuir para o sucesso escolar das crianças. Desejo que a Semana de Alfabetização continue nos inspirando cada vez mais a buscarmos melhorias para as nossas praxes. Vamos tornar a nossa cidade uma cidade alfabetizada. Olá, eu sou o professor Diego Leonardo, professor desta rede de ensino e atualmente atuo como coordenador pedagógico da Escola Municipal Lício de Souza Carvalho, na 9ª CRE. Há um tempo atrás eu atuava com o acompanhamento e articulação pedagógica da educação de jovens e adultos no território da 10ª CRE e tive o prazer e a alegria de ser convidado a participar da mesa 3 da 9ª Semana de Alfabetização, que tinha como tema Diálogos com Paulo Freire, escrevendo histórias alfabetizadoras, justamente comemorando o centenário do patrono da educação brasileira, nosso querido mestre Paulo Freire. Comemorando 10 anos de Semana de Alfabetização em nossa rede, não podemos esquecer que temos um Rio, uma cidade imensa, desafiadora,
que precisa buscar caminhos para ser uma cidade alfabetizada. Por isso temos como tema Rio, caminho para uma cidade alfabetizada. Acredito eu que a palavra não é privilégio de alguns, mas é direito de todos, como diz Paulo Freire. Por esse motivo, é de suma importância a discussão suscitada por esses espaços na nossa rede. Que possamos todos buscar caminhos alfabetizadores nas nossas salas de aula, nas nossas escolas e em todos os caminhos da nossa vida. Bom, eu quero agradecer a companhia de vocês, profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, que nos assistiram até aqui. Não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação da semana, que está no link que colocamos na descrição do vídeo. Só assim vocês vão poder emitir o certificado de participação do evento. E vale lembrar também que esse link fica disponível até o dia 30 de setembro. E a emissão dos certificados poderá ser feita por vocês mesmos entre os dias 1º de outubro e 20 de dezembro. E todas essas sessões de diálogos da 10ª Semana de Alfabetização vão ficar disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Então, pode se inscrever lá no canal e marcar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades da programação da Multirio. E visite também o portal da Multirio, que está novinho em folha. Lá você encontra programas, jogos e outros materiais educativos que vão turbinar o seu trabalho com a alfabetização. Esperamos que a 10ª Semana de Alfabetização de 2022 tenha contribuído para o seu fazer pedagógico, tanto com ideias e reflexões, mas principalmente com exemplos práticos que provam que transformar o Rio de Janeiro em uma cidade alfabetizada é possível. O Rio aprende mais quando aprende junto, alfabetiza mais quando alfabetiza em rede. Até a próxima. Tchau.